Senhoras e senhores, moças e rapazes, é com um prazer imenso que nós damos início a mais um episódio do nosso podcast, com a palavra, né? E na noite desse dia, né? Pra você que não sabe, a gente geralmente grava às noites, né? Somos rapazes compromissados, temos nosso compromisso, né? Nossos convidados também, já dando a deixa aqui pra você, nós temos um convidado, acho que você já percebeu, né? Só temos a noite, então estamos aqui. Não sei qual momento que você está assistindo, se você está tomando banho, se você está lavando sua roupa, se você está fazendo sua comida, se você está fazendo qualquer outra atividade, né? Estamos nesse momento aqui gravando esse podcast e agradecer a sua visita no nosso canal, sua visualização, que é importantíssima, né? Não, nosso amigo Matson, né? Nosso amigo Ferinha, daqui a pouco eu apresento o nosso convidado, ele vai se apresentar também, mas já antecipando aos que não me conhecem, meu nome é Jefferson, tá? E hoje vamos tratar de um tema que acho que é comum a todo mundo aqui, né? Teve gente até, a gente discutindo o nosso tema, tem gente que disse, não, esse tema não tem nada a ver, mas tem, querendo ou não, a gente vai tratar sobre liderança cristã, né? Mas, querendo ou não, somos um pouco também de líderes de si mesmo. A gente não falando da vida cristã no seu núcleo ali, mas, querendo ou não, somos líderes de si mesmo também. Qual é o número do nosso episódio? Nosso cara aqui que está no suporte, está dizendo que é o nosso episódio de número 12. Né? Excelente. Não, meu amigo, o homem trabalha. Né? Ele trabalha. Todos os dias e eu também. Não, esse cara é fenomenal. Não vou revelar, né? Mas nosso amigo que está ali no suporte é excelente, né? Provavelmente você tira pela deixa, né? Geralmente tem 5, né? Menos 2, né? Então você mais ou menos tira aí quem é que tá ali no suporte hoje à noite, né? Valeu isso. Como eu já falo, ó, o cara já falou, tá vendo? Pô. Aí já disse quem é que tava, né? Nosso amigo Wilson é muito eficiente, mas babão, né, como eu já falei e retorno a falar, falaremos sobre liderança cristã. Eu quero pedir ao rapaz que está à minha direita aqui, tá? Que por gentileza ele se apresente, por gentileza, né? Aos que não conhecem esse quem rapaz. Quem tá à esquerda não vou nem dizer. Mas à direita é você. Você sabe quem é que tá à destra, né? Sei. Poder. Olá pessoal, meu nome é Matson, como a maioria já me conhece, aqueles que não me conhecem, meu nome é Matson. E eu sou membro da Igreja Batista Vida Nova, assim como os jovens aqui. E estou diretamente ligado. Jovem. Jovem. Acho que a sua colocação tá perfeita. Eu claro. jamais. Claro, sem jamais dúvida. Discordaria disso. E estamos aqui para contribuir e aprender muito mais aprender do que contribuir, com certeza. Exatamente. Com o nosso irmão Fernando aqui, com certeza isso vai acontecer. E com os nossos amigos e irmãos também. Exatamente. E Wilson que está ali. Eu queria que esse rapaz à minha frente aqui, por gentileza, esse rapaz de óculos, esbelto. Tô sabendo que agora a academia tá fazendo efeito, que tem gente olhando pra você. Será? Não, tem gente olhando diferente pra você. Tá diferente, é? Tá diferente. Eu vou pegar as primeiras gravações e vou fazer um comparativo pra ver antes e depois. Se tô grandão. Descobrimos essa semana que temos um fã-clube, né? Temos um fã-clube. Queria mandar um abraço aí pra galera do nosso fã-clube. Muito obrigado. Assista o nosso episódio e compartilhe. Eu acho que é mais críticos, sabe? Críticos. Não? Fã-clube? Falaram bem. Críticas construtivas, sim, claro, como sempre. Deram sugestões pra gente. E a gente aproveita pra dizer, se você tem sugestão, tem que comentar, não adianta. No Instagram, que vai estar aparecendo um passe de mágica aqui, que nosso editor vai fazer. E nosso Facebook não, né? Tem isso não. Instagram, pô. E o YouTube, né? Pronto. Excelente. Vai dizer não, vai votar não. Confia, né? Poxa, tentei. Vai, continua. Mas, meu amigo Fera, continue sua apresentação. Sim. Para quem não conhece, né, meu nome? Contato, vai que aparece alguma ferinha também. Poxa, cara, não é o momento. Tá certo. Já foi teve um episódio sobre foi. Mas, enfim, meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece.
conhecido como Fera, como os meninos falaram aqui. E tô aqui muito para aprender com esse jovem aqui do meu lado. Aí tá certo. Aí tá Você certo. é meu camarada, eu gosto muito de você, Rodrigo. Ele disse que só veio hoje Maior porque não tem consideração jogo do por você. Flamengo. Deram sorte, viu? Se tivesse jogo do Flamengo... Não ia, não. Mas, sem mais delongas, né? Eu vou já passar a palavra para ele. A galera já me conhece, já sabe. Tem um episódio que... Exato, O primeiro episódio que a gente se No apresenta. Instagram também tem. Né? Vocês se apresentam, né? Você faltou também. Vocês se apresentam. Né? Então vou deixar aí Essa palavra com um ele. tempo maior para ele se apresentar, falar mais sobre ele, a galera conhecer. Certo? Tá com a palavra aí. Meu amigo Fernando, se apresente, por gentileza. Pra gente, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Né? Eu tô vendo que tá muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo. Para mim, eu fico muito feliz. Amém. Amém. A todos vocês aí que estão nos vendo, uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, depende da hora que você está nos vendo. Exatamente. E meu nome é Fernando, eu sou casado com a Silene, tenho 2 filhas. Estamos caminhando no Evangelho desde 1998. Né? Olha, Quem é bom de excelente. conta aí, o Ferinha, que é da área de exatas. Quantos anos dá isso? De 98 para cá? Sei Ferinha? lá. Professor, Há uns 25 anos mais ou menos, não dá? E por aí. Por volta disso, né? E estamos na caminhada do Evangelho desde essa época, passamos por vários tipos de liderança. Hoje a gente está à frente da supervisão de grupos pequenos, uma rede de grupos pequenos da igreja, com 10 pequenos grupos. Também é recém-formado em teologia pelo Seminário Batista Potiguar. E é isso. É isso. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Deus seja louvado, Deus seja louvado. É importante ter uma pessoa do calibre como Fernando, né, aqui com a gente. Não é sempre que a gente tem a disponibilidade de uma pessoa assim, então vamos puxar o máximo que a gente puder puxar aí, né? E você também, você que não é inscrito ainda também no canal, se inscreva também, deixe seu comentário. Como o Matson falou recentemente também, é importante demais, né? Vocês contribuem demais pra gente aqui, né? A propagar o evangelho, né? O nosso propósito aqui é propagar o evangelho, propagar a palavra de Deus também. Você que ainda tá crescendo na fé, tá mastigando alguma coisa, né? Então, assim, acompanha a gente, tá? Nas nossas redes sociais também. Deixa seu comentário. Enfim, é importante mais pra gente aqui. Mas vamos dar início aí, vamos dar um play aí no nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre liderança cristã, né? E é um tema que sempre no meu coração ferve, né? Eu também já trabalhei com liderança de jovens recentemente. O Matos gosta sempre de tirar onda comigo. Ela trabalhava com 50, com 100, com 300, ele vai aumentando, né? Mas eu já tive... E toda vez que você conta essa história... Aumenta. Não, mas... Começou era 20, aí um dia desse estava em 60. Não, mas... Hoje vai aumentar mais quanto, Mate? Mais 50, Ele mais fala- 50. Mas... Começou também, era 2 igrejas diferentes, ao mesmo tempo. Aí um dia desse era 4 igrejas diferentes. Não, Calma, mas... deixa ele falar, Mas, pra vocês entenderem, né? Eu fui líder de jovens muito cedo, eu fui líder aos 15, né? Eu liderei um grupo de mais ou menos 20, 30 jovens, Tu uma jovem, congregação. jovem. Claro, né? Dá certo? Não sei, né? Não sei. Será que dá? Não sei. Enfim, rapaz, eu diria que depende. Depende. Mas, só para que você entenda aí um pouquinho com relação a isso, né? O tema a gente sempre debate, né? E assim, eu fui uma conversa com o Wilson que eu disse, pô, a gente poderia falar sobre liderança, né? É um tema pertinente a todo mundo aqui, né? Ferinha, não sou... Mas, querendo ou não, a gente vê... Eu consegui enxergar lampejos em você de liderança. Então, por isso que eu digo que é algo que é inerente a todo mundo aqui, né? Eu trabalhei na Assembleia de Deus com liderança de jovens, com os meus 15 anos. Trabalhei mais ou menos com 30, 40 jovens ali. Quando eu cheguei à minha maioridade, aos 18, eu deixei de ser líder de jovens e passei a ser coordenador. É como se fosse hoje mais ou menos o trabalho que o senhor faz, um supervisor de jovens, certo? E aí eu tomava conta de um setor. Eu não tomava conta diretamente dos jovens, eu tomava de conta dos líderes dos jovens. Mas compondo ali o setor, eram 8 congregações, né? Não, eu tô falando do meu campo de atuação. Do meu campo de atuação, né? Eram 18... eu tinha 18 anos e eu tomava de conta de 8 líderes e seus 8 vice-líderes. Eram 16 líderes e acho que na época do censo,
Não vou me recordar, acho que era mais ou menos... Era há 10 anos atrás, mais ou menos. Eram 250 jovens. 250. E o acampamento? Não, acampamento é outra história vamos tocar nessa... bem complicado, né? Mas da última vez era essa quantidade ou era... Eram 250. Era mais ou menos. Era 250. Mas a minha experiência com liderança foi essa, né? Entre outros campos, né? Mas, assim, só para que você entenda, surgiu dessa forma e a gente sempre debate uma pauta, faz algumas coisas, algumas perguntas, né? Ou perguntas ou tópicos, né? Mas aí eu queria começar com vocês aqui hoje à noite, né? Que é algo que eu acho que é bastante relevante. A gente primeiro, antes de discutir qualquer tipo de coisa, a gente primeiro fazer uma análise. E a gente fazendo uma análise, a gente fazendo um raio-x hoje da liderança cristã, né? Eu digo local, Brasil, no geral. Como é que vocês enxergam com relação à liderança, né? E é com relação a tudo, é comportamento, é a condução, né? Com relação a tudo, o que vocês podem trazer de aspectos da liderança no sentido geral, liderança cristã, né? Nos dias de hoje. Quem quer já começar aqui? Quem quer dar o primeiro tiro? Eu posso falar. Vamos. Tá. Inicie. Quer Eu vou fazer uma pergunta pro cachorro que tá lá, tem lá fora. Nós temos... Mas o editor... Nosso editor é sensacional. O cão agindo. O cão agindo. Mas... um panorama, né? Eu acho que... corta pra mim... Um panorama geral, assim, atual, é que a gente vive numa geração que tá carente, né, de liderança, porque é um momento que as pessoas esperam uma pelas outras para tomar atitudes. E acho que para um líder... eu diria que não só na igreja, num cenário como um todo. Como um todo. Não, tá carente de ícones. Exato. E aí, a proatividade é algo intrínseco num líder. Sim. De tomar a frente e agir. E hoje a gente vê carente disso, né? E as pessoas que realmente têm esse papel são extremamente importantes, né? É como se fosse joias raras aí na atualidade, né? É como eu enxergo hoje, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu consigo enxergar da seguinte forma, né? Você fala da ausência de pessoas que de fato... eu vou utilizar esse termo... Líderes verdadeiros, porque falsos aí... Eu vou utilizar esse termo, né? Porque, assim, talvez se adeque mais à realidade nossa aqui, né? Tratando em miúdos. Qualificação, né? Que sejam pessoas de fato qualificadas e que sejam de fato chamadas, né? Para exercer. Eu entendo que, então, no seu panorama, porque existe uma pobreza de liderança hoje. Exato. Uma pobreza, né? Então, existe um déficit aí, existe uma lacuna que a gente precisa entender que existe um espaço e que precisa ser ocupado. E até, às vezes, pessoas que nem têm o perfil de líder, assim, mas vontade ou só, sei lá, por outros motivos que não são verdadeiros, enfim, Deus som dos corações, né? Sabe de cada um. Mas às vezes a pessoa nem tem aquele perfil de líder, ele se coloca à disposição ali por N motivos, né? Que não são os reais motivos, e acaba também, né? E acabam desempenhando um papel ruim, né? Acabam falhando nisso, porque ele não é a vocação dele, ele não tem esse chamado. E aí tem a vontade de ser líder, mas não tem vocação, não tem chamado para isso e acaba. Do status. Por isso que eu digo, por N motivos, e acabam falhando nisso. Então, acaba abrindo espaço, como tem essa lacuna, aí abre também espaço para as pessoas que... Quem não tem tu, se não tem tu, vai tu mesmo. E aí acontecem muitas coisas ruins aí. Infelizmente, na igreja também... Gera no geral, pobreza, né? no geral. Gera pobreza. Só que nós, aquele negócio, a gente tem a palavra, então o peso é maior pra gente, quando a gente não cumpre. Uhum. E Paulo, a gente tava até comentando em off aqui, né?
Boa, Paulo boa. citando a Timóteo, como é que tem que ser um presbítero, um líder. Eu Sim. separei esse cabeça. E se a gente tem a palavra dizendo como é que tem que ser e a gente não cumpre, a gente é duplamente Falhando do plano. falhando duplamente nisso aí. Meu amigo Fernando, o que você tem a dizer sobre esse raio-x aí? Eu vejo que hoje a gente tem muitas dificuldades com relação a levantar novos líderes, né? Por várias razões. Uma delas o Rodrigo já falou aqui. As pessoas têm pouco interesse em se disponibilizar, em cuidar de outras pessoas. Então, nós vivemos uma época em que as pessoas clamam por serem cuidadas, mas elas não se dispõem a cuidar, né? Então, elas preferem estar sempre naquela situação de defensiva, aguardando serem cuidadas. E nós também, em contrapartida a isso, nós acabamos tendo... e isso eu vou falar no contexto da igreja cristã, não estou me dirigindo a nenhuma igreja especificamente. Sim. E aí, o que acontece? A gente acaba levantando líderes que vão por boa vontade, às vezes, eles têm boa vontade, e às vezes a gente acaba não os capacitando a exercer bem essa liderança. A gente levanta muitas vezes, eu vejo que a igreja muitas vezes, a gente vai falar muito no contexto de igreja, eu não estou falando aqui no contexto de empresa, eu estou falando no contexto de igreja, Sim, sim. que é o nosso ambiente, né? Corpo, né? Então, algumas vezes você levanta uma liderança e você não o acompanha como deveria. E aí ele caminha sozinho, ele vai tendo essa dificuldade. Então, é algo que a igreja, como um todo, ela precisa cuidar. Muitas vezes a gente levanta, de repente, um missionário para uma determinada cidade, ele vai e a gente abandona ele lá. Então, aí ele vai ter que se virar sozinho, ele vai ter que que buscar uma liderança, porque muitas vezes ele não foi bem treinado para isso, e aí a tendência é que ele se atrapalhe. Né? Apesar, talvez ele consiga se superar pelo Espírito Santo que vai dando a direção, dependendo de muito joelho no chão, e aí ele vai conseguindo se superar. Mas a gente falha muito em treinamento. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é a gente falha em... Perfeito, perfeito. Acaba sendo uma necessidade, né? Acho que é em todo local, né? Questão da igreja, né? Em si, o corpo da igreja ali de liderança, né? E outros âmbitos também. Inclusive, é algo que é muito valorizado. Se você hoje consegue treinar outras pessoas para realizar uma atividade, é algo que é muito valorizado. Uhum. Porque você diz, eu tenho experiência, eu vou te transmitir isso aqui. Eu vou te confiar isso daqui. É o que a gente chama de capital intelectual. É a questão de você formar novos líderes. Esse é o grande desafio. Sabe, o grande desafio de um líder, ele precisa ter a mente de que ele precisa formar novos líderes. Porque a roda não para nele. A roda precisa girar. Uhum. Então eu preciso formar novos líderes. E para isso eu tenho que dedicar tempo para que eu forme bons líderes. Porque senão eu não posso... E a gente vai falar num contexto, por exemplo, de um pequeno grupo. Eu não posso esperar o pequeno grupo ele inchar, tá com tantas pessoas, e vou dizer assim, amanhã dá para você ser o novo líder? Ele nunca fez uma edificação, ele nunca... E aí a gente vai chegar e ele vai se assustar, Sim, ele não vai sim. aceitar, porque ele não teve nem treinamento, né? Então a gente precisa, para formar bons líderes, a gente começar formando pessoas que formem pessoas adequadamente, treinando, dedicando tempo a elas, certo? E dando a elas a segurança que elas precisam. Ótimo. Eu queria até levantar algo que tá nem na pauta da gente, tá? Mas a gente foi discutindo aqui sobre esse déficit, né? A gente consegue encontrar lacunas. Você levantou bem, Rodrigo, essa questão das lacunas e dos espaços. Mas, sendo um pouco polêmico, vocês acham que existe algum tipo de interferência do feminismo com relação à liderança em si? A gente falando no contexto geral. Vocês acham que existe algum tipo de interferência da ideologia feminista no contexto cristão com relação à liderança? O que vocês conseguem enxergar? Vocês conseguem enxergar alguma coisa nesse sentido? Você colocou o feminismo aí, né? Assim, Eu tenho uma opinião. a base do feminismo é colocar... É complicado, porque tem uma linha do feminismo que ela quer equiparar, né, o homem e a mulher, né, na mesma posição.
tem esse. Só que tem uma outra linha que quer colocar a mulher acima. Um patamar assim. Mas eu tô falando de igualdade acima, não no sentido de valor, certo? Mas no sentido de liderança, né? Entrando nessa linha. E aí eu acho que a Bíblia é bem clara quando diz que o homem tem esse papel de ser líder da sua casa, da sua família. E o feminismo vem meio que quebrar isso. Eu acho que é algo ruim. Assim, o feminismo tá querendo quebrar um princípio bíblico, né? Essa linha, né? Essa linha de colocar a mulher como líder da casa. E nesse papel é o homem. Comenta, Matos. Eu quero ver essa sua fala. Não, é o seguinte, eu acho que não só questão de a liderança na igreja, mas na sociedade como um todo, esse tema criou muita força, ganhou muita força. Também muito por missão nossa dos homens de não ocupar seu papel. Aí tem diversos motivos. Não está sendo ensinado nas igrejas, não está sendo ensinado... O pai não está passando isso para o filho. Os pais deixam muito a escola educar os seus filhos. E a gente sabe que o sistema de ensino tem um viés para esse lado. Então a geração foi crescendo, vendo essas coisas, e hoje isso é fruto do que foi plantado há alguns anos atrás, né? Do que foi enxertado na cabeça das crianças, dos jovens, e cresceram com esse pensamento. Então acho que numa sociedade como os âmbitos, ganhou-se muita força essa questão do feminismo e tal, porque deixaram colocar isso na cabeça da geração que estava crescendo, e nós homens nos omitimos no nosso papel. Por falta ou de conhecimento ou por falta de posição mesmo, de deixar isso na mão dos outros, coisas que é destinada ao homem, né? Educar, dar o norte na sua família. Aí isso é reflexo. Hoje em dia a gente tem esse reflexo até dentro da igreja também. Da questão de ter uma liderança, da ausência de um líder como os padrões bíblicos. É reflexo que vem se implantando. Uma liderança fragilizada. Eu vejo que sobre essa questão, o meu pensamento é assim: eu creio que liderança, ela é acima de tudo uma conquista, não é um título. Às vezes você tem um título de líder, mas você não é um líder porque as pessoas não enxergam você nessa liderança. Então, a grande questão é que a liderança, ela precisa ser conquistada. Você não precisa andar com um diploma ou com um certificado dizendo que você é o líder do Ministério X. As pessoas precisam reconhecer você nessa liderança. E isso vale também para a nossa casa. Então, eu andar simplesmente com a Bíblia dizendo que eu sou o líder da casa e eu não exercer essa liderança, isso é inútil, cara. Entendeu? Isso é o grande conflito das pessoas. Há homens que eles nunca conquistaram a liderança da sua casa. Então, eles querem conquistar pelo título. E aí gera os conflitos, porque a companheira não percebe a esposa, ela nunca enxergou nesse homem um líder. Ele sempre passa as responsabilidades para outra pessoa. Quando os filhos estão num dilema, ele não é ele que dá a direção. Ele vai dizer, procura sua mãe. Entendeu? Então, muitos conflitos na casa começam porque o homem só tem o título de líder, mas ele nunca conquistou a liderança. Interessante isso. Muito Sabe? interessante. Um líder de verdade não é aquele que tem o título de líder, é aquele que conquista a liderança. É reconhecido como líder. Um homem na sua casa que é reconhecido como líder, ele não tem conflitos com relação à autoridade. Ele não tem. Porque a esposa e os filhos o olham e enxergam um líder nele. Sim. Ele não precisa andar com um versículo dizendo, olha, a Bíblia diz isso. Sabe? Então a liderança, ela precisa ser, primariamente, ela precisa ser conquistada. Antes de você simplesmente usar isso como um diploma de que eu sou o líder do ministério tal, ou sou o líder de...
postura daquele indivíduo naquele contexto, né? Exatamente. E isso fica evidente, né? Eu, particularmente, eu consigo enxergar em algumas pessoas, fácil e claramente, alguns perfis. Perfil de liderança mesmo, quando você enxerga, não estou dizendo, aquele cara ali executando a atividade dele vai ser supimpa. Não, eu tô falando de resultado. Mas a gente consegue. Supimpa é o que, já? Supimpa é algo perfeito, bom. Eu sou meu amigo. Dicionário. Eu sou quase a tua idade, meu Bota a amigo. legenda. Quando for editar Supimpa. o vídeo, bota a legenda. Eu supimpa. Supimpa. Então assim. Do latim. Do supimpus. Supimpos. Mas eu consigo chegar. Pronto, quando eu falei aqui do meu amigo Garra. Poxa, Abre parênteses, cara. poxa, Garra. Depois a gente explica. Depois a gente né? explica essa história do Garra, né? Do meu amigo Fera. Mas eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar. Não puxando a sardinha pro lado dele, mas é porque é algo que eu vejo nele. A questão do equilíbrio emocional, né? A questão do conhecimento. Para mim é essencial que um líder tenha conhecimento, né? Laranjada pra Não quero meter laranjada. Não quer assim, né? Final de semana ele vai pedir pra trocar as caras da EBD. Esquece. Deixa isso em off, pô. Não comete isso, não. Inclusive, ela... E assim começou assim comigo. Você tem papo, vejo você, né? Pode ficar pra mim. Identifico. Parece que não tá lá. Olha aí o São Moura. Você menos imaginou, você estava lá já. Mas é perceptível, né? Veio algumas pessoas enxergar, algumas pessoas esse perfil. Eu não vou dizer que é uma predisposição, né? A gente estuda na psicologia que a gente nasce com algumas características, né? Você consegue enxergar ao longo do tempo, mas vem algo que vem agregar também ao longo da vida, a questão da criação, enfim. Esse não é bem o nosso cerne da coisa aqui, né? Não vamos tratar sobre isso. Quem sabe um próximo podcast, nosso amigo Wilson Moura aí, ó, já fica atento aí pra gente poder debater esse tema aí. Mas Talvez. vai ter outro episódio. Não dê spoiler, rapaz. Deixa em off, né? Expliquei. Enfim, mas já tratando essa questão, como é que vocês enxergam a questão agora da atividade em si? Existe algum tipo de forma de liderar que agrade mais a Deus ou não? Vou pegar um exemplo aqui, bíblico, né, pra gente discutir, e aí vocês vão dissertando. A gente tem o caso de Moisés, né? Moisés chegou um momento que Jetro, o sogro dele, vocês me corrijam se eu estiver errado, que disse assim, esse povo é muito grande aqui. Você tem que começar a dividir suas atividades. Né? E ele convoca, são 90 anciãos, 70 anciãos, eu não vou lembrar da quantidade de anciãos. Mas ele convoca anciãos para tomar de conta do povo, juntamente com ele. Né? E a gente vai vendo ao longo da história também, e no nosso dia a dia, líderes que centralizam mais as atividades, delegam mais as atividades, são líderes por carisma, dinâmicos. Agora tem uma coisa que eu estava falando com o Ilcinho, né? Eu vou dar exemplo, porque eu espero a gente não ser cancelado, pelo amor de Deus, mas enfim, o Lula, na nossa concepção... Cara, quem vai falar? Ixi, Cara, pô, nem pergunte. nem comece isso. Não, Não, mas inventa a teu gente... nome aí. Nine. Mas- Bota o pi aí, É capaz Mas de cair. no nosso enxergar... Vai cair a gravação. No nosso enxergar, no meu de Wilson, a gente enxerga como Lula Isso como não um líder traz azar. carismático. Porque a gente sabe que o voto foi que elegeu e colocou ele lá, mas é o carisma dele, o tratar dele com as pessoas que leva muito mais ele status de liderança. E não porque ele tem um perfil de fato de liderar, de comandar, de conduzir. Não, é um exemplo aí, Não, porque né? eu não acho que é carisma, eu acho que é enganação. Não. Ó, os dois, Mas não. ele se utiliza do carisma dele pra conquistar. Se é enganação ou não, é a forma como ele conduz as coisas. Se ele engana, aí é outra percepção. É. Eu não acho Mas, carisma ali. mas voltando para que a gente estava falando, existe algum estilo de liderança na visão de vocês que agrada mais a Deus, até para vocês entenderem, tá? Qual a opinião de vocês sobre isso? Aí entra. Estilo é diferente de personalidade, eu acho que... Não sei se é isso que você queria perguntar. É porque, exemplo... Porque, assim, estilo, forma, eu acho que Deus deixa bem claro sobre vários aspectos, como, por exemplo, dividir tarefas, ensinar, né? Um líder sucede o outro, antes de o líder partir,
sempre tem um líder sendo preparado antes, como Moisés e Josué, que você citou o exemplo aí. Pedro andava com Silas, Paulo andava com Timóteo. Então, ninguém faz nada sozinho. A Bíblia deixa bem claro, assim, sobre isso. Isso aí forma, né? Agora, a questão de modo que o cara personalidade, Eu acho que... eu acho que não. Isso vai Pronto. pessoal, isso aí. Eu tenho Tem aquele... gente que é mais calado, tem gente que é mais Sim. falante. Aquele versículo o capítulo que vocês estavam falando, aí eu separei aqui, acho que cai muito nesse tópico que você disse, que é 1 Timóteo, capítulo 3. Se vocês me permitirem, eu vou ler Fica à aqui. vontade, meu Leia, Ferinha, amigo. leia. Com aquela, Posso com ler? aquela voz de locutor que você tem. Aquela a sua voz de Aquela confundido. grave, né? De grave. gravidade, Frichei. né? Não de grossa e Estoura esse imponente. microfone. Vamos lá. Aqui tem o tópico, né? Não necessariamente quando a Bíblia foi escrita, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, tinha esse tópico. Mas aqui está dizendo, os líderes da igreja. Certo. O cara que... O escriba botou esse título aqui. Mas vamos lá. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, o que era o bispo na época? É como se fosse um pastor de outros pastores, né? É um presbítero também, é sinônimo presbítero. Então, se alguém deseja ser bispo, presbítero, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso. Em excesso, né? Hein? Quer dizer que Calma, já tá assim, calma. Isso é tema para outro podcast. Opa! Em excesso. Uma tacinha já. Nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Acho que cai muito no que Fernando disse, Isso. do título não ser imposto, mas sim conquistado. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Alguma coisa? Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, que não seja desacreditado e caia na arma do diabo. Então, além de ele ser, da pessoa ser uma pessoa que tenha todas essas características, fora do âmbito cristão, essa pessoa tem que ser respeitada. Por quê? Porque somos discípulos, né? Então, é cruel, é complicado, porque somos falhos, né? Mas é o desafio, né? O desafio do pastoreio é esse. O respeito é uma conquista, né? É também uma conquista. Então, existe esse perfil aqui que Paulo orientou a Timóteo, até porque Timóteo aqui estava ali em Éfeso, né? E estava à frente dessa igreja ali nesse momento. Então, no momento que ele tivesse que levantar uma pessoa, né? Um líder, Paulo deu essas orientações para que ele seguisse. Executasse, né? Exatamente. Executasse. Então é isso, né? O que vocês têm a dizer? E aí, meu amigo Fernando? De certo. Eu vejo que essas são excelentes características que o apóstolo Paulo deu com relação a levantar um líder, né? Um líder, ele não tem a ver, como foi falado aqui, não tem a ver com a personalidade dele, falante, tímido, tem a ver com características que voltadas para o caráter e vida com Deus, né? Sim. Na nossa realidade de Cristo. Eu li um livro há bastante tempo, foi um livro que ele fez muito sucesso, e ele não é um livro essencialmente cristão. Na verdade, ele nem é um livro religioso, mas ele tem um tema, ele usa a Bíblia. É um livro que eu não sei se vocês leram, é um livro muito antigo, ele chama O Monge e o Executivo.
Então é um ouvi livro que mexeu muito comigo. Eu li esse livro há um bom tempo atrás. Sei lá, esse livro é muito antigo, mas eu li na faixa de 2009, 2010. E esse livro, pra você ter uma ideia, ele é um super best-seller. Ele vendeu mais de 2 bilhões de cópias. E ele trabalha a questão da liderança que serve. Entendeu? Então ele é um empresário que ele vai para um mosteiro e lá um monge beneditino, ele tinha sido um ex-empresário que largou tudo para ser monge. E ali ele aprende, esse cara vai lá cheio de problemas e tal, mas ele aprende que a melhor liderança é a liderança que serve. Então é mais ou menos o enredo do livro. É muito bom, o livro não é muitas páginas não, mas é um livro que marcou muito a minha vida. Apesar dele não ser um livro cristão, mas ele usa a Bíblia, ele usa referências bíblicas para fazer essa liderança servidora. Então, na minha concepção, eu hoje, quando eu olho para alguém com potencial de liderança, uma das principais coisas que eu vejo nele, as questões de caráter, mas eu preciso ver nele uma pessoa que serve. Se eu não enxergar nessa pessoa uma pessoa que serve, eu prefiro esperar mais um pouco, sabe? Porque se eu coloco na liderança alguém que não ama servir, os liderados dele vão segui-lo. Quando eu coloco alguém que ama servir, nem todos os liderados dele vão amar servir. Mas se eu colocar alguém na liderança que não ama servir, a tendência é que nem o que está abaixo dele ame servir. Então, um dos cuidados que eu tenho, quando eu quero levantar, eu pretendo levantar uma liderança, essa pessoa ama servir, ele ama estar, além de ter essas características que são importantes e são essenciais até, mas elas precisam ser associadas com o amar servir, o amar cuidar das pessoas. E, para mim, essa é uma característica que eu vejo muito quando eu vou escolher alguém para uma liderança. Além de todas essas atividades de caráter, de vida, eu preciso ver se ele ama servir. Se não for uma pessoa que ama servir, eu vou ter muita dificuldade de aceitar essa pessoa como um novo líder. Entendeu? Eu vou ter muita dificuldade. Talvez, às vezes, é melhor esperar do que precipitar. Sabe, às vezes você está na pressão porque tem que levantar uma nova liderança e tal, ou aquele grupo está muito grande, aquele ministério está muito grande, precisa de alguém, e aí você acaba o quê? Precipitando. E aí você resolve um problema hoje e vai ganhar um problemão amanhã. Sim, claro. Que depois para tirar, dizer assim, ninguém vem cá, dá para você sentar um pouco, é muito mais difícil. Sim. E às vezes você fica protelando. É mais fácil até perder aquela pessoa. Com certeza acontece. Aí o que acontece? Você vai ter que ficar protelando, esperando que aquela pessoa comece a ele mesmo queira sair por si só, né? Porque senão você vai criar um grande problema. Então, assim, uma das características que eu vejo nas pessoas, além dessas de Timóteo, né, que Paulo escreve a Timóteo, eu preciso ver se essa pessoa ama servir. Porque o próprio Cristo diz que maior é o que serve. Então a liderança precisa servir. Foi uma das coisas que eu até pensei, né? E assim, pra minha vida, né? Agora falando da minha vida pessoal, né? Cara, se não for pra servir, não vale a pena, não. Em tudo, o líder, ele enxerga isso, é o serviço. Exemplo, se você vai para um PGM e você vai ministrar as pessoas, tem alguém que vai precisar ouvir aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para você poder ministrar. Mas nem que seja a porta da igreja, é um serviço. Abrir a igreja, cuidar da casa, né? Fazer o que for. Exercer o papel de serviço, ele é um dos papéis mais sublimes que existe. O próprio Cristo, na última ceia, foi lá e teve que servir. Aí Jesus disse, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. E Jefferson, já aconteceu comigo já. Às vezes eu já em questão de PGM, eu pergunto pro líder do PGM, que a gente chama de facilitador, né? Sim. Quem é a pessoa que você sonha? Aí ele fala, é fulano. Eu falei, mas interessante, eu nunca vi ele servindo em nada na igreja. Ele nunca está em nada, ele não serve. Eu não vejo ele, depois do PGM aqui, guardar uma cadeira. Eu não vejo ele dar uma carona para quem precisa. Você vê isso porque eu não estou vendo. Aí a pessoa, não, realmente, ele tem essa dificuldade. Falando, pois para mim fica difícil. Então... Porque para mim, um líder precisa servir. Sim. Eu prefiro esperar. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouco, né? Não vamos nos precipitar. Porque às vezes a gente vai se precipitar e eu vou colocar 10, 15 pessoas numa situação muito difícil, né? Às vezes num abismo. Elas perdem referências.
Os liderados precisam olhar para você e enxergar em você uma referência de caráter e uma referência de servir, de amar a servir. Sim. Para mim, isso é muito importante. Sim. E pegando o gancho que você acabou de falar, eu volto lá para o começo da primeira pergunta, né? Que eu acho que a gente é carente de boas referências, né? Eu até falei ícones, né? Mas eu acho que a palavra melhor é referência mesmo. Uhum. A gente, de um modo geral, a gente é carente de boas referências. Alguns não têm referência em casa, ou no trabalho, ou na vida pessoal e tal. Mas, de um modo geral, a gente não tem muitas boas... Hoje em dia, a gente não tem boas referências. E no nosso contexto de igreja, trazendo para o PGM, ou nos nossos grupos, né? Os liderados acabam sendo cópia ou reflexo Sim. do seu líder, né? Exatamente. Então, se você coloca um cara que não gosta de servir, muito provavelmente aquele PGM vai ser um PGM. Aquele grupo vai ser um grupo morto, que não tem o amor pelo serviço, não entende a importância de servir. Tem muitas vezes, às vezes até, acho que eu já compartilhei isso com o Wilson, que é meu supervisor, e você tá cansado, assim, queria só ter um tempo para você, hoje não era dia de ir pro PG, mas e se eu não for? Aí eu vou estar dando argumento para aquele que meu liderado não ir também. Às vezes você tá cansado, esgotado, mas você faz, até por amor ao jovem, porque ele vai lhe copiar. Então, isso serve também para outras coisas, como você pensar nas suas atitudes, no que você fala. Depois que eu fui chamado para ser facilitador, eu não vou dizer assim que eu mudei da água pro vinho, não, mas uma coisa que eu noto em mim é eu ter a iniciativa de pensar mais antes de falar ou fazer alguma coisa, porque eu sei que vai ter algum jovem olhando para mim e querendo me imitar. Isso. Não é dizer que quer me imitar, mas que me vê como um exemplo. Um espelho. Então eu vou estar dando um mau exemplo. E eu só penso em chegar lá nos pés do Senhor e ele passando o PowerPoint meu. Vacilão. Você fez com essa... Seu vacilão. Mas é isso mesmo, acho que a gente conseguiu aí enxergar as qualidades, né? E acho que a principal do líder, servir, né? Isso, e que fala muito sobre ele, né? Querendo ou não, se ele se predispõe a servir, já tem todo um histórico, uma característica, muito algo já foi trabalhado nele para que ele possa chegar, né? Que no fundo, vou dar um exemplo. Se Matsu tem uma ovelha, eu acredito assim, né? Eu acredito, né, pela convivência e tal. Se ele vir um liderado dele necessidade, ele vai lá, vai ajudar. Mas até quando a fala dessa pessoa que diz que quer servir, ela de fato vai virar serviço. Que é muito fácil chegar e dizer o discurso, eu gosto de servir, eu quero servir, mas o quanto você está disposto a servir? A se entregar. Né? E existem vários níveis. Mas vamos para frente, tem uma pergunta aqui que eu acho que também é maravilhosa. Só pegando, continue, vá-se embora. Gancho do que você falou, eu pego muitos ganchos. Eu comparo o serviço com a reanimação cardiopulmonar. Quem é da área de saúde entende. Exemplifique, fale mais sobre. Hoje em dia, o protocolo da saúde, antigamente quando a pessoa entrava em RCP, em PCR, quer dizer, na parada cardiopulmonar, cardiorrespiratório. Obrigado, meu amigo Wilson. O apoio. Excelente. Funciona, viu? Meu amigo. Mas a sigla tá certa. Nacional. Obrigado, Wilson. Tu é um homem de Deus. Eu achava que eu era o anjo, mas você é o anjo. Mas quando a pessoa tá no PCR, antigamente tinha que fazer a reanimação e insuflação. Hoje em dia, já o protocolo da saúde diz que só a insuflação é segundo plano, você não precisa, você tem que fazer a compressão torácica, né? Que é as reanimações cardiopulmonares. Então eu vejo que o serviço são essas compressões no coração que o cara tá fazendo. Você não pode parar.
Tem relatos, se você for conversar ou ver histórias de pessoas que trabalham com saúde e tiveram situações, né, de ter que fazer num paciente, numa vítima, eles começam e só param quando chega no hospital. Ficam extremamente cansados, né? Chega. Exaustos e dando cãibra no braço, mas ele não pode parar, porque se ele parar, aquela vítima ali pode ir a óbito. Uhum. E o serviço é isso. Eu vejo dessa forma assim, se eu parar Constante. Esteja doendo, mas eu não posso parar. Constância. Porque isso tá alimentando alguém. Primeiro eu. Acho que o mais quem tá servindo, ele é muito abençoado. Mais abençoado do que quem tá Mas servindo. eu tô também com o meu serviço guiado por Deus, enviado por Deus e orientado por Deus, abençoando também outra pessoa. Então eu não posso parar. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos pra frente aqui. Líderes, coaches ou mentores? E aí? É o que, homem? Líderes, Diz aí de novo. coaches Coach? ou mentores? Que hoje Você em não dia... chega no iPhone 12 se não passar pelo iPhone 11. Quem gosta de contar essa história é Gabriel, né? Como é o nome daquela menina? Oh, falar? Poxa, cara. Tem uma menina que fala essas coisas. nosso Já viu? suporte está à procura. Ela é pregadora. Aí ela fala. Sim, eu sei quem é. Pra você chegar no 11, no 12, você tem que passar pelo 11. Uma menina bem novinha, né? Essa Sim, eu sei quem é. mesmo. Não sei o nome dela não, mas sei quem é. Olha aí, Vitória Souza. Opa. Mas teve uma reportagem dela lá dizendo que quando ela postava, na verdade, passagens bíblicas, a galera dava pouco like, não sei o quê. Aí não repercutia tanto. Ela começou a falar essas motivacionais, aí a galera... Opa. Como o intuito dela, pelo que deu a entender, não sei se viu, Vitória? Ou seja, se é ganhar like, então ela preferiu... Tá batendo o propósito, né? ou seja, eu já vou iniciar sobre isso. Uhum. Eu acho que a galera tá procurando muito palavras de afirmação, né? Palavras confortantes, algo que conforte. E a palavra de Deus é uma palavra que confronta, né? Que é um caminhão desgovernado que pega e pá! Bate em você. E geralmente as pessoas não lidam bem com isso, né? Se rebelam, não dá like, né? Porque o evangelho é confrontador e o arrependimento é algo que é também algo, digamos assim, escasso, né? Geralmente quando vem alguém e me dá uma palavra assim, as pessoas, né? Poxa, Madison, você tá falhando nisso, nisso e nisso. A primeira coisa que a pessoa fala: olhe para a tua vida primeiro. Ainda coloca um versículo bíblico. Ainda coloca um versículo. Exatamente. Tira a trave do seu olho antes de tirar o cisco do meu. Olha aí, Ele usa opa. até a palavra fora de contexto para tentar. Meu Deus, é verdade. Então, Pra não ser exortado, né? então a gente tá nessa fase aí, né? Aí vem os coaches, vem Os mentores, né? Porque isso são termos que são muito utilizados hoje, né? Sim. Coach, pra mim, é um cara que, tipo assim, tá lá, vai trazer um motivacional. Eu vou dar um exemplo. Você Eu é o pensei centro num da nome- vontade de Deus. Meu Deus. Quem foi que disse isso? Sei não, quem foi? Ah, Aquele de óculos? Aquele... David Joga Leonardo. pra cima. David Leonardo. Eu nunca, Então- nunca gostei. Detalhe, nunca gostei. Tem cara de quem... Abre curte culto, spa. né? Eu não. Não, mas... Tem cara de quem curte culto. Mas, ó, eu vou dar um nome muito... Porque tu gosta de palavra de afirmação, de ficar amaciando teu ego. Eu mesmo não. Putz. Não, só baixa uma pessoa ali e fala... Quem não, é que você tava falando dela? o que? Sempre falei bem. Todo podcast... Quem manda em casa é Todo você. podcast eu falo bem dela. Todo. Aí depois você me pergunta o que foi que ele falou. Não diga nada. Mas, exemplo. Assim, eu tenho alguns pontos de crítica, mas também tem alguns pontos a falar. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui. Pablo Marçal. O que vocês acham do Pablo Marçal?
Pablo Marçal, para muitos, é considerado um coach. É tratado como um coach. Para outras pessoas, é um cara que ele é acima da média. É o modelinho de óculos, é? Não, ele usa alguns trechos bíblicos para ensinar sobre investimento. Sim, sim. É mais voltado para esse mundo, mais de fato do empreendedorismo, desse mundo mais profissional. Mas tem muita gente que leva para esse sentido. E eu já cheguei a ver pessoas que levam ele para o polo da religiosidade, né? Da religião. Né? E para mim é um exemplo de coach. Né? Eu não consegui enxergar o Pablo Marçal nesse contexto mais religioso. E ele, assim, ele é muito aberto. E em parênteses aqui, ele é muito desbocado. Ele não tem, tipo, ele usa termos chulos, de fato, para falar com as pessoas. Para mim é um exemplo de coach. Claramente um coach. E aí a proposta aqui é a gente justamente discutir em cima disso. Porque o que eu consigo ver em alguns pseudo-líderes, se é que a gente pode chamar assim, é de um comportamento muito mais motivacional e um comportamento de um mentor, de um cara que vai te orientar, mas o líder ele vai acima disso. Ele não vai simplesmente para dar uma motivação para você ou te orientar. Ele acompanha você. Ele vai te acompanhar, ele vai estar ali no teu dia a dia. Vai te dar o suporte necessário. O coach ele não está importando com isso. O mentor, ele está fazendo o papel dele de te mentorar, de te estar ali, te dar as orientações. Mas é você que vai ter que seguir, você que vai ter que executar. O líder, ele executa junto com você. Ele está no seu dia a dia. Que é muito esse papel da liderança. Acompanhamento, no caso. O acompanhamento. O acompanhar. E o que eu vejo hoje no meio cristão é muito nesse sentido, do coach e do mentor. A liderança ela foi esquecida. O papel do líder ele foi esquecido. O que de fato o líder executa. O que ele tem que fazer. Né? E aí eu queria a opinião dos senhores sobre esse ponto. A gente já começou aqui, mas eu queria afunilar um pouquinho mais. E aí? O que a gente tem como proposta para poder dizer sobre isso? Qual seria a pergunta mesmo? Líderes, coaches ou mentores? É uma reflexão que a gente está fazendo aqui, mas para a gente destrinchar, qual seria a diferença entre eles três? Fernando, quer contribuir? Eu vou contribuir muito pouco, porque na verdade eu não acompanho muito nenhum desses coaches. Então, quando você a gente acaba no mesmo fala de Pablo Marçal, eu sei quem é pelo nome, mas eu nunca vi nem o rosto dele. Sim. Então não tenho muito a falar sobre a pessoa do Pablo Marçal. Não seria muita irresponsabilidade minha falar de alguém que eu não conheço. Sim. Então, assim, mas o que eu conheço um pouquinho de coach, de mentoria e de uma liderança, né? O coach, ele é alguém que é um motivador, como você falou, né? A função dele é motivar. Ele é fazer com que você... Vou usar uma palavra muito em moda hoje. Empoderamento. Então, ele vai te empoderar. Ele vai colocar que você tem poder, que você pode, que você consegue, que você vai além, né? Isso é uma palavra que está muito em voga hoje, né? O empoderamento, né? Você vai se empoderar. Então, ele vai usar isso. O mentor, ele é um transmissor de experiências. Vamos dizer assim, é alguém que já tem experiência em um determinado assunto e ele vai transmitir um pouco do que ele conhece para outras pessoas. Sim. Por exemplo, tem muitos pastores que são mentoreados por pastores mais experientes, sabe? E de certa forma é até bem recomendado. Sim. Que um pastor recente no ministério, ele seja mentoreado por um outro pastor, que pode aconselhá-lo, que pode passar a sua experiência de vida, sabe? Era o que Paulo fazia. Sim. Entendeu? Então, assim, a mentoria é você transmitir algo que... O coach não, ele é um motivador. Ele não necessariamente precisa saber o que você faz, mas ele precisa falar que você pode fazer melhor o que você faz. O mentor, não. O mentor, pelo que eu entendo, e aí eu peço perdão para quem está nos vendo se eu estou falando bobagem, né? Para mim, o mentor é aquele camarada que transmite o conhecimento que ele já adquiriu. E você vai olhar para ele e que vai respeitá-lo porque ele tem experiência naquela função que você está fazendo. Vou usar o mesmo exemplo que eu já estava citando. É um pastor recém-chegado ao ministério,
que ele vai ser acompanhado por um pastor que já tem 15, 20 anos de caminhada. Quantas experiências ele não pode passar? Sim. Às vezes você é muito novo no ministério, e aí você chega numa determinada igreja, por exemplo, você sai de uma igreja como a Ibavim, por exemplo, que tem a sua forma de culto, que você tem os seus pequenos grupos, você tem só um culto no domingo. Aí você chega numa cidade do interior que tem culto Segunda, domingo, quarta e quarta, quinta, e aí você chega com todo o vigor e diz assim, não, a partir, vamos mudar isso, vamos colocar daqui. Meu irmão, calma. Você está tratando com pessoas que estão a vida toda fazendo daquele jeito. Sabe? E aí, se você tiver um mentor, ele vai dizer, não, cara, vai com calma, conquista as pessoas antes. Mas as pessoas enxergar você um líder. Quando elas enxergarem você um líder, você começa a fazer transformações na vida delas, nas rotinas delas. Se você chega mudando tudo, provavelmente você não vai vingar muito tempo. Porque as pessoas, todos nós sabemos que elas têm reação à mudança. Então, se elas não enxergam em você um líder, elas não vão fazer. Então, o mentor está aí para ajudar as pessoas nessa área. Não, cara, calma, vamos devagar. De repente, primeiro você muda o culto da terça, você tira isso aqui da terça, deixa só a quarta por enquanto, e aos pouquinhos você vai conquistando. É muito melhor do que, às vezes, a gente, no ímpeto do calor do início, né? No vigor inicial do ministério, você quer chegar e dizer, não, mas aquele modelo é o melhor. É o modelo para a realidade que a gente vive. Isso. O grande problema de algumas lideranças foi copiar modelos na íntegra. Então isso causou divisões de igreja, causou vários problemas, porque as pessoas, em vez de pegar algo e adaptar a sua realidade, eles pegaram um modelo engessado e jogaram assim, não, vai ser aqui, aí tem que encaixar ali. E aí você cria muitos problemas. Aí uma mentoria ajuda. Meus caros amigos, dando continuidade, dando play em nosso talk, nossa conversa. Qual a importância do fruto aí para a execução da liderança cristã no âmbito da nossa igreja? Né? Eu vou pegar um gancho no que Madison disse. Anteriormente aí no podcast, se você for ver aí, que ele disse que às vezes tá querendo não ir pro PGM para ter um tempo para ele, mas ele vai por causa do exemplo, não é isso? E o fruto do Espírito é muito isso, né? Se a gente for ler lá Gálatas 5 e ver o que está descrito ali, o fruto do Espírito, a gente vê várias características ali. E são características que estão inerentes num filho de Deus, né? E você, quando é líder, tem pessoas que têm você como referência. Então, essa questão do fruto do Espírito é ainda mais importante para uma pessoa que é líder, né? Porque aí tem que dar o exemplo, tem que se policiar ainda mais, né? Todos nós temos que nos policiar, mas quem é líder tem essa... É como se fosse uma vidraça, né? Você está ali, todos os olhos estão na sua direção. Por exemplo, eu não sou líder, tá? Eu sou um discípulo, como todo mundo. Se eu falhar, as pessoas vai chegar para mim, poxa, Rodrigo, vacilou e tal. Mas se eu fosse um líder e falhasse, a bucha, tenho certeza que é maior, né? A cobrança é maior. O sarrafo é maior. Então, é o que eu penso, né? Vocês podem falar aí, mas tá certo. Eu não sou líder. Acho que quem é líder pode ter, não sei se tem alguma experiência para falar sobre, não, assim, comentar. No cenário de Gálatas 5, 22 e 23, a gente tem que voltar um pouco antes. Sim, porque sim. Paulo está falando sobre quem vive da carne. Ele faz um comparativo, né? Que ele dá uns frutos de quem vive da carne. Aí fala algumas coisas. Sim, sim. Quem vive pela carne faz isso. Isso. Então, se eu não manifesto, que não sou eu, é o Espírito Santo que vai manifestar em mim aquelas características. Concordo, interessante isso que você falou. Mas continue, não, pode dar continuidade, tô gostando, velho. Então, Quem escuta, quem entenda. Fica um asteriscozinho assim.
Bota aí assim, calvinismo. Não vamos entrar nesse debate, não. Mas, então, o Espírito, se eu não manifestar, que é o Espírito Santo que vai manifestar em mim, vai fazer eu ter aquelas características que são uma só, né? Porque é o fruto, né? E são 9 características que na verdade é uma O só. pessoal compara como uma tangerina, né? Uma da tangerina. Vários gomos. Então, se eu não manifestar aquelas características ali, eu não estou vivendo pela luz, né? Estaria vivendo pelas trevas. E aí eu poderia manifestar aquelas outras que ele cita antes. Sim, tá. E eu, como uma pessoa à frente, um líder ou facilitador, como a gente coloca, eu não posso. Eu vou induzir um irmãozinho que me vê como uma figura, como um líder dele, a cometer as mesmas coisas que eu estava. As coisas erradas que eu poderia estar cometendo. Então, é extremamente necessário, importante, não só para. Tem o lado pessoal, não só para mim. Exato, na como minha filho. vida, né? Como eu, filho que antes de ser um líder, eu sou um filho de Deus. Então, para a minha caminhada individual, é extremamente importante isso, mas também através dessa minha caminhada, outras pessoas podem ver as minhas ações e tirar coisas boas e ruins. Então, é extremamente importante eu ter, que não, repito, não... Aquelas características não sou eu que faço, é o Espírito Santo que... Concordo plenamente. Plenamente, gênero, número e grau. Que desperta isso. Então, é do Espírito, né? Fruto do Espírito, Espírito. exato. Eu vejo que essa é uma característica fundamental da liderança. Quem caminha comigo sabe que eu sempre estou falando para as pessoas que eu lidero, como está a tua vida com Deus? Então eu procuro sempre estar ali alfinetando para saber como está a tua vida com Deus. O fruto do Espírito ele vai ser mais evidente na vida de quem anda bem próximo de Deus. E a cada vez ele é menos evidente de quem está vivendo uma vida longe de Deus. Então é fundamental que o líder, e essas são características importantes para você liderar. Porque quando você lida com pessoas, se você não amar, você desiste delas. Quando você lida com pessoas, se você não tiver paciência, você desiste delas. Desiste, sim. Sabe? Quando você lida com pessoas, se você não for amável, se você não tiver bondade, você não exercer a mansidão e o domínio próprio, você perde tudo. Né? Então, a essência está em vida com Deus. Vida com Deus se reflete os frutos do Espírito. Nesse conflito do Espírito com a carne, ganha quem é melhor alimentado. Então você tem que ter vida com Deus para que o Espírito esteja forte e vencendo a carne na sua vida. O que acontece algumas vezes nessa caminhada que a gente acompanha líderes aí há um bom tempo? Eu não sei se 2014 ou 2015, eu não sei se o Wilson me ajuda, desde que eu sou supervisor, mas eu não sei exatamente quando que é não. 14, 15, 13, é por aí. 15, né, Wilson? Porque o Wilson sabe porque foi mais ou menos a referência de quando ele assumiu um PGM que eu liderava. Foi mais ou menos isso, né? Então, assim, eu vejo no acompanhamento de outros líderes, o ativismo, às vezes, afasta as pessoas de Deus. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Servir é importante, sim. Mas servir sem Deus é trabalho humano. Certo? Pessoas podem servir sem ser cristãos. Essa merece a frase do podcast, viu, meu amigo? Isso aí, ó. Sabe? Então, assim, pessoas podem servir sem ser cristão. Mas você só vai servir glorificando a Deus se você servir cheio de Deus. Então, algumas vezes o ativismo faz com que as pessoas se afastem da leitura da palavra. O ativismo afasta as pessoas de uma vida de oração, que foi pregado domingo na igreja. Então, a gente nós, as pessoas que são líderes, precisam estar muito atentas com isso. E às vezes você percebe que aquele líder está lutando sozinho. Aí você precisa dizer, ei, tem Deus na história da sua vida. Você está liderando um pequeno grupo que não é de amigos. Você está liderando um grupo espiritual na essência.
E se você não estiver cheio de Deus, vai ser só na força do seu braço, na força do seu braço você perde. Então, o fruto do Espírito, ele é fundamental na vida do líder. Mas ele só vai se manifestar se você tiver vida com Deus. Ele vai ser, não é que ele vai se manifestar, ele vai ser mais evidente, é a melhor palavra. Se manifestar é uma palavra meio inadequada, mas ela vai ser mais evidente se você tiver vida com Deus. Sabe, porque se você estiver cheio de Espírito Santo, quando alguém falar algo que te incomodar, você não vai responder na mesma moeda, porque o domínio próprio vai, opa, calma, não é agora, é só depois que você conversa com essa pessoa, depois que você trata desse assunto. Então, isso é fundamental, gente, é fundamental. E é como eu vou repetir, as pessoas que andam comigo sabem que eu estou sempre perguntando como está a tua vida com Deus. Sabe por que eu pergunto? Porque houve tempos na minha vida que eu também andei sem vida com Deus. Eu liderava sem vida com Deus. Por quê? Eu estava nos PGMs, mas eu não tinha leitura bíblica, porque não sobrava tempo. E a essência fica fora. Olha que coisa interessante. Aquilo que é o mais importante, você descarta. Não, está tudo errado. Tá brigando só. Brigando só. É por isso que às vezes eu falo muito para eles, olha só, você precisa colocar Deus no seu PGM. Não é você. É Deus que vai levantar pessoas, é Deus que vai trazer aquela pessoa que você está orando por elas. A gente está ministrando na nossa rede o livro 8 Hábitos de um Líder Eficaz de Pequenos Grupos. A gente está no segundo, fez o primeiro, que é sonhar. Sonhar com um pequeno grupo saudável, sonhar com um pequeno grupo que cresce, sonhar com um pequeno grupo que multiplica. O segundo hábito é orar. Você ora pelas pessoas com que você lidera? Você dedica tempo em oração por elas? Por todas elas, as bacanas e aquelas que te dão um pouco de trabalho? Então precisamos cultivar esses hábitos. E aí vem outros hábitos, o convidar, vem outros que eu não anotei aqui, então não vou enumerar. Eu vou enumerar só os 12 que eu já ministrei, que tá bem guardado na minha mente. Então, assim, é isso que a gente precisa ter, sabe? Um líder, ele não pode desapegar de Deus. Ele não pode desapegar de Deus. E uma coisa interessante que quando você estava falando, né, de ativismo, o que passou na minha cabeça é aquela situação de Marta e Maria, né? Uhum. Porque Marta foi questionar Jesus, mas Maria tá aí, não vem ajudar, tô aqui atarefada, fazendo muitas coisas. E Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. Não é que Marta estava errada em fazer aquelas atividades, mas é porque Marta não, assim, no momento que ela era para estar ali aos pés do Senhor, num relacionamento íntimo, ela quis fazer outras coisas. Sim. Então, é muito que a gente vive hoje, né? Nessa questão do ser ativista, do cara ativista. Que ele faz muita coisa na igreja, serve em vários ministérios. Tá em todos. Só que, cadê o seu relacionamento com Deus? A sua vida diária com Deus? Cadê a leitura, dedicação do seu devocional, da sua vida de oração? Então, é a questão de administrar esse tempo, né? Não é errado servir. Não é errado. Mas você também tem que se dedicar a um relacionamento com Deus. Com Deus, é verdade. E isso é tão importante. Eu me lembro de uma aula de seminário, você estava falando, eu estava lembrando, em que um dos professores, não me lembro qual que era a matéria, aí não sei por que entrou esse assunto, e um dos professores perguntaram, quantos aqui? E a gente estava ali com líderes, com dirigentes de congregação, pessoas que já caminhavam há bom tempo na igreja, e a pergunta foi, quantos aqui já leram a Bíblia pelo menos uma vez inteira? Meu irmão, se eu te disser que de uma sala de uns 15 ou 20, só uns 2 levantaram as mãos. Chocante. E aí você pode formar pastores que nunca leram a Bíblia inteira. Olha o perigo, olha o perigo. Tá vendo o perigo? E às vezes é porque eles estão fazendo... às vezes é porque eles estão com muito amor fazendo a obra do Senhor, mas estão fazendo sem Deus. Ou com Deus com muito pouco de Deus. Sabe? Eu não tô aqui, é porque muitas vezes eles estão fazendo a obra e se dedicando à obra, mas esquecendo de se abastecer. E isso é muito perigoso. Né? Muito perigoso. É verdade. É extremamente perigoso, né? E
a gente volta lá no início, né? A gente não deixa de voltar a perguntar lá do início, né? A falta de preparação da liderança, engajando nas suas atividades que tem que engajar. Isso é um reflexo. Reflexo do que a gente vive. A gente fala brincando aqui, não vai e adultera, mas foi o que aconteceu. Né? É algo que a gente ri aqui, mas é algo que chega ao absurdo. O papo da gente tá bom, tá massa, mas vamos entrar aqui no último tópico, né? Que é liderando para a glória de Deus. Mas a gente já tem aí quase 1h20 de conversa. Diga aí o Wilson se for mentira, né? Quase 1h20 de conversa já, né? Já vamos aí para a nossa parte final. Mas hoje, o que seria liderar para a glória de Deus na visão dos senhores? Né, pegando aí para a gente poder partir para o final. E se vocês quiserem estar dando um resumo também do nosso desse episódio, né, do que a gente tratou aqui, vocês podem falar também, né, dando um desfecho justamente para a gente poder encaminhar aí. Liderando para a glória de Deus, meu amigo Rodrigo. Eu gostaria que Fernando falasse, como iniciasse. Valeu. Não, sério. Sério mesmo. Tá bom. Porque... Por quê? Não sei, eu senti assim. Por que não, Madison? Liderar para a glória de Deus, né? O que é liderar para a glória de Deus? Liderar para a glória de Deus, para mim, é eu me despojar de mim e todos os meus atos precisam glorificar a Deus. Meus atos, tá vendo? Os atos que eu sou instrumento de Deus, sim, ferramenta. Eles precisam glorificar a Deus. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque nós temos a tendência humana de nos vangloriarmos, né? Sim, de nos acharmos que nós conquistamos uma... de repente, assim, eu sou o cara que mais multiplica. Sim, eu sou campeão de multiplicação. É o mosquitinho, Né? E essas coisas nós todos somos passíveis, né? Porque ainda existe uma semente de pecado, a gente gosta da vanglória, a gente gosta dos elogios, a gente gosta dos abraços, diz, rapaz, você é bom, né? O homem é bom, o homem é espetacular. Esse cara é fera, esse cabra é fera. Então, assim, quando eu preciso ter a consciência de que isso requer uma certa... Como é que eu vou falar, cara? Isso requer muita vida com Deus, porque é para eu saber que aquilo que está acontecendo é para glorificar o nome dele. Sabe? E eu preciso, para fazer isso, tirar um orgulho dentro de mim, a vaidade de dentro de mim. Eu preciso tirar algo de dentro de mim que às vezes ele quer se sobressair. Entendeu? Então, quando eu tenho a concepção de que eu cuido de pessoas para a glória de Deus, eu tenho que entender, né, a exemplo de que, fazer talvez uma paráfrase sem ter pesquisado na Bíblia aqui, do apóstolo Paulo, quando ele fala que quando ele evangeliza, ele não faz nada mais do que ele tem que fazer. Então eu preciso entender que eu lidero porque eu faço nada mais do que eu tenho que fazer. Só por isso. Quando eu lidero e quando eu procuro liderar bem, eu estou fazendo somente aquilo que Deus quer que eu faça. Então a glória não é minha, a glória é dele. Sabe? A grande questão que de repente eu estava ontem pensando, você não tinha nem ligado para mim ainda isso. Sim. Eu estava pensando sobre questão de direção de vida, sabe? Acho que eu estava lendo um texto bíblico, eu acho. E aí a gente às vezes fala, né, que deixar Deus dirigir a minha vida é colocar Deus na direção no volante do meu carro. Só que a gente às vezes até faz isso. Mas o GPS diz o caminho que eu quero que ele vá. Deus, o senhor dirige, mas o senhor dirige para aquele lugar lá. Porque se o senhor não dirigir para aquele lugar, eu estou desistindo. Então você não entregou verdadeiramente a direção do carro para quem te leva para o melhor caminho. Sabe? Então, às vezes, a gente quer dizer isso, mas a gente quer que, não, ele está na direção, mas ele vai para onde eu quero. É como se fosse o Uber. Você chama o Uber, o cara quem está dirigindo é o cara, mas ele vai para onde? Para onde você colocou que ele quer ir. E, às vezes, a gente faz isso com Deus. A gente coloca ele na direção, mas a gente quer que ele vá para onde a gente quer que ele vá. Que o nosso carro, que a nossa vida vá para onde ele quer. E voltando ao tema da liderança, então, assim, a liderança para a glória de Deus, ela precisa ser essa liderança que se despoja da sua vanglória e coloca tudo nas mãos de Deus.
sabe? Para mim é isso, é você realmente colocar todas as... assim, tipo, deixa eu ver como é que eu colocaria aqui. Eu fui visitar uma vez, vou bem rapidinho, vou encerrar. Fica à vontade. Eu servi numa igreja que eu amo até hoje muito. Foi uma igreja que eu servi lá em Manaus. A gente serviu nessa igreja a gente congregou nessa igreja, foi membro dessa igreja por 5 anos. E aí a gente saiu de Manaus em 2005. Quando foi em 2010, a gente foi chamado para participar de um congresso lá, eu e a Silene. E sabe, uma das maiores alegrias que eu tive, que eu quase chorei, foi que quando em 2005, 2004, 2003, 2004, 2005, eu tinha um grupo de evangelismo que saía de rua comigo. A gente saía todo sábado para evangelizar na rua. Não era de Glê, não. Não era de Glê, não. Não, era só garoto. Aí, Manaus, era só garoto. Eu era assim, tinha meus 30 e tantos, a galera era tudo 18, 20 e pouco. E aí eu passo 5 anos fora de Manaus e volto em 2010. Sabe qual foi a maior alegria? É que boa parte daqueles garotos já eram pastores quando eu voltei. Rapaz. Que benção. É pra glória de Deus. Glória a Deus. Sabe? Eu quase chorei, eu disse, não, e aí o que tá fazendo? Eu olhei, aí, pô, caramba, todo mundo já é pastor, só eu que não sou. Eu até falei assim, a galera tudo é pastor, só eu que não. Mas, cara, Agora Deus tu me... pode voltar lá e... Sabe? E assim, não, eu tô na congregação tal, eu já sou pastor fulano. Gente, que coisa maravilhosa, né? É você saber que de alguma forma você contribuiu para o crescimento espiritual daquelas pessoas, mas é para a glória de Deus, não é sua. Então, para mim, liderança é isso. Para mim, liderança é isso. Volta a palavra pro nosso ferinho. Agora eu quero que Madison fale. Vai fugir, é porque eu tá quero... vendo? Não, eu vou Ele falar. quer fechar, tá vendo? O negócio dele é que ele quer vai fechar. ser interessante. Você tá buscando os holofotes. pra Não, você. não, tô não. Aí eu vou pegar o que Fernando falou. Vou pegar um gancho. Mas não, Vou mas- citar Fernando na minha Mas redação. não o que ele falou agora. O que ele falou antes sobre você estar com muito amor naquilo que você está fazendo. Dedicação, esforço, tudo. Aí tá faltando algo. E esse algo é o principal, Deus. E liderar para a glória de Deus, como a própria expressão está dizendo, é para a glória de Deus. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter isso em mente, de que tem um objetivo, glorificar o nome do Isso. Senhor. Então, não importa horário ou condições, ou para quem você vai ter que falar com quem você... Não sei por que você criou uma barreira na sua mente de que aquela pessoa é chata, aquela pessoa não presta, e você vai ter que ir lá falar com ela e estar em contato com ela, cuidar dela, quebrar barreiras, tudo por um propósito, para que o nome de Cristo seja glorificado e aquela pessoa venha se aproximar de Cristo. Então você tem que ter em mente que você é apenas uma ferramenta usada por Deus. Então, para mim, liderar para a glória de Deus é isso, é fazer o trabalho que Deus tinha várias pessoas para escolher, mas ele quis que fosse você, por alguma coisa que ele viu dentro de você. E aí a gente pode entrar no debate. Melhor não. Existe algo dentro de você que ele olhou e disse: isso aqui serve para fazer esse serviço aqui. Enfim, ele olhou e fala: fera serve para acolhimento. Então eu quero que ele faça o acolhimento. Perfeito. E de tantas pessoas que tinham, ele quis que você fizesse esse serviço. Então é porque ele vai lhe capacitar para isso. E ele quer que você dê aí 7 voltas lá ao redor da muralha. Que não se preocupe não que ela vai cair. Mas não é porque você deu a volta, não. É porque você fez o que ele queria. Uhum. E independente se estava ruim, se não estava, se a pessoa era chata, se não era, tudo tem um propósito: glorificar o nome de Cristo. E eu acho que liderar para a glória de Deus é isso. É você sair do seu conforto para fazer algo que Deus lhe chamou com um propósito: glorificar o nome de Cristo. E você também, consequentemente,
vai ser muito abençoado com isso. E vai crescer muito como pessoa e como cristão. É, velho. Eu queria encerrar porque eu queria cantar uma música. Vai. Aí não acredito, não. Ai, Jesus. Meu amigo. Corta pra mim, corta Qual pra o mim, tom? corta pra mim. Qual o tom? Prim. Ó. Eu vou olhar pra cá. Hum. A Ele a glória, a Ele a glória, Perfeito. a Ele a glória. Apesar de desafinado, mas a palavra é certa. É, certo. Pra Já sabe sempre. que não foi esse o chamado de Deus pra sua vida. É, É. Aí, embora você Exatamente. é livre para louvar Agulha. e Exato. louve de coração. Mas E aí, não é o seu chamado. Exatamente. pronto, interessante, porque você não é sua vocação. tem um negócio, pronto, vocação, Pronto. e Fernando também falou algo Vai fazer o teste interessante. de novo do pastor. Vocação. Ele falou uma frase, Fernando falou uma frase, eu só fiz, né, parafraseando Paulo, eu só fiz o que eu tinha que ir fazer, né, eu só fiz. E você falou, existe somos ferramentas na mão de Deus, vocação, né, e isso a liderança é uma missão, né. Deus, quando chama Moisés, tá aqui, a sua missão, né, ser líder do povo, tirar os hebreus do Egito e guiar até a terra prometida. É uma missão. Então, e numa missão, a glória é para quem está executando a missão ou quem é o dono dela, né? É para o dono. Isso. Você é ferramenta. É verdade. Deus usa você, mas a glória da execução do serviço é É de Deus. de Deus. Sempre dele. Exato. Então, eu peço perdão aos irmãos aqui pelo louvor e tal, né? Acho que a audição de muitas Você pessoas tem agora. talento. Foi o Você viu? lento. É grave, né? Minha voz, você viu que é meia grave. Mas É uma Só um gravidade. pouquinho. a uma intenção foi gravidade. boa, irmãos. A intenção foi boa. é. Verinha, a intenção foi boa. Deus recebeu isso. seu Importante é louvor, ter meu saúde. jovem. Deus recebeu É. seu louvor. Deus recebeu Minha seu mãe louvor. sempre diz isso, né? O importante é ter saúde. Nasceu com saúde, glória a Deus. Olha aí, Saúde. claro, É. o importante é Glória a saúde. Deus, veio com saúde. Veio com saúde. Já, o resto tá bom. Mas, meus amigos, é isso. 1h30, Wilson. 1h30 de um excelente que vai ser. Se a gente fosse puxar aqui, a gente tinha mais conversa. Eu tenho certeza que os caras aqui são bons. Não, que eu ainda vou são tomar excelentes. açaí. É isso. Meus amigos, esse foi mais um episódio, tá? Deus abençoe sua vida, tá? Compartilhe, comenta e curta. Corta o cu. Não vou falar, vou deixar os bastidores de Corta Alves logo antes que ele aqui. fale. Corta logo. Não, pelo amor de Deus, é isso. Mas Deus abençoe sua vida, tá? Mande sua sugestão, repetindo novamente lá o que eu falei no início, sua sugestão, deixe seu comentário e quando precisar estaremos aqui. Fernando, obrigado. Deus abençoe Opa, eu sua que agradeço, vida. foi muito bom. Tenho certeza que outras vezes você vai voltar aqui. Volto. Viu? Muito obrigado certeza. pela sua presença. Obrigado, meu amigo Mato. Deus abençoe. Ferinha. E Valeu, o galera. meu amigo do suporte ali, meu amigo Wilson. Suporte que tá É o ali. melhor, viu? Mas junta aí, Pense. assim. Mostra o Ô, rapaz. Ô, cara. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Até a próxima, viu? Se Deus quiser. Valeu.